Olá, bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos aqui mais uma vez no culto da família. Estamos mais uma vez trazendo a palavra do Senhor para você. Espero que você goste, esteja aí acompanhando a gente, né? E seus comentários você pode colocar aqui embaixo e a gente vai te responder, ok? Bom, nós estamos no culto da família, então você pode convidar a tua família, né? Pode convidar teus parentes, teus vizinhos, né? Para que a gente possa estar junto. Nós temos aí os nossos contatos, se você quiser falar com a gente, além de você poder escrever aqui embaixo, você pode por e-mail, por Facebook, por Instagram, por YouTube. Nós estamos à disposição de vocês, ok? Nós temos as nossas atividades são feitas por Zoom, né? Mesmo porque por causa da pandemia e pela distância, né? E todas as nossas atividades gerais têm sempre o mesmo ID e sempre a mesma senha. Nós temos serviços em português e espanhol, quinta e sexta, conhecendo e vivendo a palavra de Deus em português e espanhol, né? Na quinta em português e na sexta em espanhol. E temos o culto da família, né? Às 20 horas, no domingo, horário de Brasília em português, e às 3 horas da tarde, horário de Nova York em espanhol. Também nós temos de terça e quarta-feira um espaço para que você possa, caso você necessite, marcar uma reunião com a gente, para a gente conversar. Então, faça aí ou individual ou em em casais, né? E aí você pode marcar com a gente e a gente vai ter o tempo todo para você, tá bom? Bom, a palavra do Senhor hoje, que o Senhor nos traz, é uma palavra. Não está aí? Não? Então, vamos voltar aqui. Vamos ver aqui. Não compartilhou. Agora compartilhou. Aqui. Aqui. A palavra que o Senhor nos traz hoje, né, é uma palavra de envio. O Senhor nos envia. Então, tem duas perguntinhas que eu vou deixar com você aí. Duas perguntinhas para que você possa responder no final do nosso bate-papo, né? A primeira pergunta é: qual é o seu chamado? Mas calma, até o final você vai conseguir responder. E qual é o envio de Deus para a sua vida terrena? Eu espero que você não pense que você foi criado, né, pela concepção do seu pai e da sua mãe, e você veio para esse mundo simplesmente para viver aí 80, 90, 100 anos e, de repente, morrer. E aí acabou tudo. Eu não creio que você pense nisso. Se você pensar nisso, eu quero dizer para você que nós temos uma vida depois desta vida. Uma vida além da vida, né? Nós temos uma vida eterna. E aí, essa vida eterna, você pode escolher para onde você quer ir. Se você quer ir uma vida eterna com Jesus, né, no céu, você está no lugar certo. Agora, se você não escolher ir com Jesus, você vai com o diabo, né? E aí a coisa vai ficar um pouco quente, mas, na verdade, é a escolha que você faz. Então, você veio no mundo e eu vim no mundo com um propósito. Nós conhecemos um Deus de propósito. O Deus que faz as coisas com propósito. Ele não cria alguma coisa e de repente fala: o que foi que eu fiz? E agora? Não. Ele tem propósito. E o propósito de Deus, quando criou o homem, é que o homem vivesse com Deus na eternidade, vivesse bem com Deus. Mas a gente conhece bem a história. Adão e Eva pecaram. Eles desobedeceram. Bom, com isso, nós ganhamos a natureza pecaminosa e nós passamos a ser pecadores. E, se você der uma olhadinha nos vídeos que nós já colocamos aí no YouTube, você vai ver uma série de referências nossas falando da natureza pecaminosa que nós temos. E uma dessas naturezas, né, na verdade,
Nós falamos essa semana sobre a hipocrisia, né? Que está lá no YouTube, a hora que você tiver um tempo, você vai lá e dá uma olhadinha. E essa natureza, muitas vezes, nos impede, essa natureza pecaminosa, muitas vezes nos impede de viver aquilo que é o plano de Deus. Mas vamos ver o que Jesus nos ensina. Nada melhor do que a palavra. Então, abra sua Bíblia aí, por favor, no livro de Lucas, capítulo 9, versículos 1 e 2. Se você puder ler para mim, eu agradeço. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Ou seja, primeiro ele reuniu os 12, né? Ele reuniu os 12 e deu o quê? Poder e autoridade. Oh, aleluia, é isso que eu quero. Pois é. Nós confundimos um pouco esse poder e autoridade. Nós estamos na Terra e a gente quer ter poder e autoridade. Mas este poder e autoridade que Jesus deu foi um poder e autoridade espiritual. Poder e autoridade espiritual. Sobre quem? Sobre os demônios. Que mais? Sobre as enfermidades. Ou seja, para que ele deu isso? Para aqueles que são seus filhos. Para que a gente possa pregar o reino de Deus. Mas muitos só querem pregar. Eles não querem esse negócio de, olha, poder contra demônio, poder contra enfermidade. Só querem pregar. Por quê? Porque pregar dá mais status, né? Pregar dá mais status, mas, na verdade, quando você serve ao Senhor, o maior status é ser servo de Deus. Quando você é servo de Deus, você já tem um status, né? E o mais importante não é pregar, o mais importante é viver. Quando você vive a palavra do Senhor, na verdade, é uma pregação mais forte do que você ficar falando 2 horas. É viver. Mas Jesus, ele continua ensinando os 12, ou continua dando a direção para os 12. Lucas capítulo 9, versículo 3. E disse-lhes: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro. Nem deveis ter 2 túnicas. Ou seja, não leva nada. Esse negócio de não levar nada é meio complicado, né? Então, cada vez que a gente vai para algum lugar, alguma coisa você tem que levar. Ah, mas nem uma malinha. Jesus deu ordem específica. Não leveis nada. Mas isso se aplica hoje? Sim ou não? Sim. Pastor, como que eu vou sair? Ah, calma. Só que hoje tem alguns ajustes, né? Nós temos 2 tipos de missões. Ou seja, uma missão em que Deus fala com você e manda você para algum lugar. Isso foi o que aconteceu com a Nilce e comigo. Então, Deus nos mandou para cá e nós viemos para cá. Só que nós temos que trabalhar, nós temos que se virar para se manter aqui. Mas nós cremos que Deus nos mandou para cá. Cremos porque Deus falou, como eu estou falando com você, Ele falou no meu ouvido e no ouvido da Nilza, em separado. Agora, tem uma outra forma de você ser enviado por uma organização. Você pode ser enviado por uma organização missionária, por uma igreja, enfim, e você pode ser enviado. Só que, para que você seja enviado, você tem que estar disponível. Você tem que se dispor para o Senhor. Ô, Senhor, tem gente que fala, eis-me aqui, mas só eis-me aqui não anda. Não, eis-me aqui e vamos caminhando. Para onde nós vamos? Deus vai dizer para onde eu vou. Eu costumo dizer que eu tenho um trato com Deus, né? Deus conhece o meu coração
né? E assim como Ele conhece o seu coração também, eu não consigo ficar parado esperando Deus falar. Então eu falo, Senhor, olha, o Senhor fala que eu vou caminhando, né? Eu vou fazendo as coisas, porque eu não consigo ficar parado. Desculpa, eu não consigo ficar parado. Ah, vamos esperar Deus falar. Meu Deus vai falar comigo andando, né? Porque eu parado eu não consigo. Mas para isso, de novo, eu tenho que estar disposto. Eu tenho que me colocar na mão dele, né? Sabendo que ele vai cuidar de todas as coisas. Ou eu creio nisso, ou eu mudo de Deus, né? Porque esse Deus aí realmente não resolve. Mas Jesus ele continua falando com os 12. Lá em Lucas capítulo 9, versículo 5. E onde quer que não vos receberem, ao sairdes daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Ou seja, se não te receber, paciência. Ah, não, pastor, mas tem que pregar e tem que... Não, querido, trazer costumes e práticas daqueles que não querem receber a Jesus. É isso que Jesus está falando assim, olha, se não te receberem, não traga consigo aqueles costumes, aquelas práticas, aquele negócio que os caras fazem lá na terra deles, né? Porque eles não querem, eles não me querem. É isso que Jesus está falando aqui. E muitas vezes a gente quer saber, né? Quer saber até quando eu tenho que pregar para a mesma pessoa. Não sei se isso já passou pela tua cabeça, já aconteceu isso comigo, né? Algumas pessoas que você deseja, que quer, que se convertam, que aceitem a Jesus, você deseja que elas sejam transformadas, e você prega uma vez, 2 vezes, 15 vezes, 152 vezes, 4.842 vezes, e você segue sendo aquele chato, aquele cara que, lá vem ele falar desse Jesus. Então eu queria abrir um parênteses aqui para esclarecer quem é que converte. Não é o meu muito falar, nem o teu muito falar, né? Abra sua Bíblia aí em João capítulo 16, versículos de 7 a 11. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Nós vemos muitas pessoas dizendo, não, porque, olha, este ano eu converti não sei quantas pessoas. Quantas pessoas você converteu? Bom, primeiro, eu não converti ninguém, porque eu não converto nada, né? Jesus, ele fala aqui, né, que ele tinha que ir, ele tinha que morrer, e ele tinha que ser crucificado para que ele pudesse ressuscitar. E quando ele fosse ressurreto, ele mandaria o Consolador. E quem é esse Consolador? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo, né? E quando ele vier, ele fala aqui, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, pastor, quer dizer que não adianta eu falar 4.945 vezes de Jesus para uma mesma pessoa. Não. Mas, pastor, e quando eu devo parar? Olha, eu acho que você deve parar na 2ª ou 3ª vez. Porque você falou 2 ou 3 vezes, a pessoa não quer, paciência. Ai, pastor, mas é um parente querido meu. Não importa.
Você não pode decidir por ele, assim como eu não posso decidir por você, nem tampouco você por mim. Esse convencimento que o Espírito Santo faz, na verdade, ele fala para a pessoa. Só que muitas vezes a gente usa a palavra convencimento de forma errada. Então, se eu vou te convencer de alguma coisa, eu vou mudar a tua ideia de alguma coisa. Não, esse convencimento não é. Olha, o que Jesus está dizendo é que o Espírito Santo vai falar com você, vai falar comigo, vai falar com quem ouviu a palavra e vai mostrar que ele está errado. Agora, eu posso querer ou não querer ser convencido disso. Não, imagina, eu sou a última Coca-Cola do deserto. Não. Então, quem convence, quem converte a pessoa, né? E, por favor, não vai falar uma conversão de 360 graus, porque se você fala uma conversão de 360 graus, você fica no mesmo lugar, né? Então, nós ouvimos hoje uma pessoa, né, um pregador, falando justamente isso. Não, a tua vida tem que ser convertida em 360 graus. Pô, desculpa, 360 graus, né? Que você pega um compasso, né? Hã? Se você pega um compasso e põe no compasso 360, você vai chegar no mesmo ponto que você partiu. Não, a tua conversão tem que ser de 180 graus, ou seja, você está indo para lá, você vai ir para lá. Isso é conversão. O que é uma conversão quando você está dirigindo? Olha, eu estava indo para lá, eu vou converter e vou ir para lá. É conversão. Mudança de direção, mudança de vida. Quem vai fazer isso na minha vida e na tua vida é o Espírito Santo. Ah, pastor, então eu não preciso ficar falando 4.900... Não, não precisa. Sabe por quê? Porque quando você chega mais ou menos na quinta ou na sexta vez que você está falando, cada vez que você chegar, a pessoa já vai botar um... Meu, lá vem ele. Ele vai falar de novo e eu não quero ouvir. Então, nós nos remetemos para aquela passagem que Jesus diz que nós não devemos lançar pérola aos porcos. Então, na verdade, o que eu posso dizer? Olha, eu estou te apresentando a vida eterna com Jesus. Você não quer? Bom inferno para você. Ai, pastor, está mandando para o inferno. Não, não estou mandando para o inferno. Você está querendo ir para o inferno. Eu estou querendo te mandar para o céu, mas você não quer? Então, sinto muito. Quem vai convencer a gente? Quem vai converter? Porque eu não converto ninguém. Quem sou eu para eu converter alguém? Ah, não, pastor, mas é que, de repente, as pessoas gostam de você. Pois é, gostar é uma coisa, converter a vida espiritual é outra diferente. Nós podemos ter uma afinidade de conhecimento, uma afinidade de... Você torce para o São Paulo, eu também torço para o São Paulo, né? Afinidades. Então, a gente se gosta por afinidades, né? Mas converter eu não posso. Eu não posso converter a tua vida de ateu, né, ou de ateia, para uma vida de cristão. Quem vai fazer isso é o Espírito Santo. Eu posso falar com você. Tanto é que eu tenho aprendido com o Senhor que muitas vezes a gente não fala de Jesus. Verdade? Muitas vezes a gente não fala de Deus. E como é que você prega? Agindo. O marketing diz, né, que nós temos 2 orelhas para ouvir, 2 olhos para enxergar e uma boca só para falar. Só que a gente inverte, a gente quer mais falar do que mostrar. Então, eu tenho que viver. Eu tenho que me colocar como mensageiro de Deus. Então, qual a estratégia? Eu conversava com uma pessoa, mais ou menos umas 3 semanas atrás, eu dizia assim para ela, assim, olha, o evangelho, ele não muda. O evangelho é igualzinho. A forma de eu apresentar, eu posso fazer de forma diferente. Mas a verdade do evangelho eu não posso mudar. Ela é imutável. Ou seja, se você não aceita Jesus, você vai para o inferno.
Ah, mas será que não tem um jeitinho? Não, não tem um jeitinho, querido. Só tem dois caminhos. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Ah, mas não tem outro jeito, tem que ser através de Jesus. Tem que ser através de Jesus. Ah, mas tem que ser através dessa transformação de vida. Pois é, tem que ser através da transformação de vida. Então, é você que tem que decidir como é que você quer. Eu tenho que apresentar o Evangelho de Jesus. E apresentar como? Com a minha vida. Eu apresento a minha vida. Não é? Então, a pessoa vai ficar curiosa. Meu, como é que esse cara consegue fazer as coisas? Olha, nada deixa o cara bravo. Pois é esse aí. Aí a pessoa vai vir te perguntar. Ei, o que acontece com você? Que no meio da pandemia, você está tranquilo. No meio da falta de emprego, você está tranquilo. Aí você entra. Não, eu vou dizer o que acontece. Eu tenho um Deus que me supre, um Deus que me cuida. Eu tenho um Deus. Aí você pode falar de Jesus. Eu sou um mensageiro. Eu tenho que apresentar o Evangelho. Eu não tenho que obrigar ninguém a aceitar. Se não quer aceitar, paciência. O que eu posso fazer? Não quer aceitar? Sinto muito. Quem vai converter é o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai converter do pecado. Do pecado para aqueles que não creem. Muita gente, como nós falamos no estudo de quinta-feira, né, sobre hipocrisia, né, muita gente não crê em Deus. Então, se não crê, são ateus. Muita gente crê, mas continua vivendo de forma indiferente. Ou seja, são pessoas que estão no mundo. Agora, tem pessoas que creem e querem viver o seu chamado, querem viver o seu envio. Então, essas pessoas são os adoradores. Agora, você tem aqueles que se comportam como se estivessem no mundo, né? E querem ser conhecidos como os adoradores. E esses são os hipócritas. Né? Então, o pecado que o Espírito Santo vai convencer ou vai converter é para aqueles que não creem. Então, o Espírito Santo vai falar. E aí a pessoa vai decidir. Não é uma imposição, é uma colocação. A justiça. Não me vereis mais. Ou seja, Jesus disse que quando ele fosse, nós não veríamos mais ele. E a gente encontra pelo mundo afora aí muita gente dizendo: ah, porque eu via Jesus. Tem alguma coisa errada. Ou com aquilo que a pessoa viu, ou com a Bíblia, porque Jesus diz que ninguém é mais velho, até a volta dele. E do juízo. O juízo final, vai ter um juízo final. Você goste ou não, vai ter um juízo final. Ai, pastor, mas eu não acredito nisso. Pois é, querido, então, espera. Espere, você vai ver o que vai acontecer. Esclarecido isso, né? Seguimos com o nosso envio. Seguimos com aquele que é o envio que o Senhor Jesus tem feito na nossa vida. Lucas capítulo 9, versículo 6. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda parte. Ou seja, Jesus continua dando orientação para aqueles que, para os 12 que ele estava mandando, né? E eles fizeram o quê? Saindo. Sabe o que é saindo? Não, vamos marcar para a próxima semana. Não, não, não. Jesus falou e eles saindo imediatamente obedeceram a Jesus. Ai, pastor, mas sabe o que é? É que naquela época era mais fácil. Querido, o homem continua sendo homem. Né? A época pode mudar, você pode ter um smartphone agora, né? Há 10 anos atrás você mal tinha o telefone de disco. O homem continua sendo homem. E Deus continua sendo Deus. Imediatamente, eles obedeceram a Jesus. E nós? Quando Jesus pede alguma coisa para nós, quando Deus pede alguma coisa para nós, o que você faz? Ah, sabe o que é? Eu tenho que ver o meu marido, a minha esposa, os meus filhos. Querido, imediatamente
que nós fazemos? O que nós fazemos? Quantas vezes o Senhor chamou a cada um de nós para fazer a sua obra e nós não fizemos nada? Não, pastor, sabe o que é? É que não estava muito claro. Pois é, querido, se você quiser um negócio muito claro, né? Você tem que ter mais comunhão. Você tem que estar mais perto do Senhor. Então, você pode me ouvir assim, ou você pode me ouvir assim. Certamente eu acho que agora você deve me ouvir menos do que quando eu estou aqui. Ou seja, com o Senhor não é diferente. Se a coisa não está muito clara, significa que você não está muito próximo do Senhor. Será que a gente dá a mesma resposta que os discípulos deram? Ah, pastor, mas peraí, eles eram discípulos. Ok, o que você é? Se você tem o mesmo Deus, se você aceita Jesus como Senhor da tua vida, qual é a tua diferença dos discípulos? Nenhuma. Você é igualzinho a eles. Então, este poder que Jesus colocou sobre a vida dos discípulos está sobre a tua vida e sobre a minha vida. Ainda que eu não goste, ainda que eu não queira usá-lo. E Jesus falou que nós faríamos as obras que ele fez e obras maiores ainda. Eu quero fazer obras maiores que Jesus. Ok, então tem que buscar a santidade de Jesus, desculpa. A coisa não é bem por aí. Mas Jesus, ele continua, né? E ele continua no capítulo 10, versículo 1, quando ele enviou os 70. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Ou seja, Jesus enviou os 70. E sabe o que Jesus fez? Ele falou a mesma coisa que ele falou para os 12. Ele enviou da mesma forma que ele enviou para os 12. Não foi diferente, foi igualzinho. A diferença é que ele falou, olha, vão de 2 em 2. Porque esses 12 aqui, eles andaram comigo. Agora, vocês 70, vocês não andaram comigo. Então, vão de 2 em 2. Por que de 2 em 2? Porque se um cai, o outro levanta. Se um titubeia, o outro dá firmeza. Vão de 2 em 2. Nós precisamos um do outro. Eu não consigo fazer a obra sozinha, nem você consegue fazer a obra sozinha. Nós temos uma missão. E a nossa missão, ela não é individualista. Ai, olha, eu sou indivíduo. Olha, eu sou o chamado do Deus Todo-Poderoso. Querido, eu não consigo fazer sozinho, né? A missão e a vida não acontecem no individualismo. E o que nós vemos hoje? Nós vemos individualismo nas casas, nas famílias, nas igrejas. Individualismo. Nós conhecemos famílias que têm lá 5, 6, 7 pessoas na mesma família que não se conhecem. Mas é esposa, marido e filhos. Mas como não se conhece, pastor? Pois é, cada um come num horário, cada um entra em casa num horário, dorme num horário, sai num horário. Na verdade, eles têm a mesma casa, mas eles não se conhecem. Cada um é um ser individual. E deve ter um que paga as contas lá, né? Ou seja, hoje, cada um por si, né? E tem a frasezinha, cada um por si, Deus por todos. Querido, não é assim que funciona. Deus, ele não trabalha no individualismo, Deus, ele trabalha na coletividade. Deus, ele trabalha pessoalmente com cada um de nós, mas não no individualismo. Então, quando nós viemos para cá, nós não sabíamos, de verdade, a gente não sabia o que a gente ia encontrar aqui. A gente não sabia tudo que a gente ia passar aqui. Mas a gente já teve época de sorrir, teve época de chorar, teve época de estar em abundância, teve época de passar necessidade, mas nós estamos aqui. É fácil? Não, não é fácil.
Ah, eu estou querendo que você chore comigo. Não, não quero que você chore, não. Sabe por quê? Porque eu tenho um Deus que está nos mantendo aqui há 5 anos. E nós estamos indo aqui. 2 a 2, para que houvesse o quê? Renúncia do espírito de individualismo. Para que eu não seja melhor que você, nem você seja melhor que eu. Jesus sabia o que estava fazendo. Ah, pastor, ele lógico que sabia. Então, se ele sabe o que ele está fazendo, por que quando ele tem um chamado para você ou para mim, a gente não atende? Por que a gente só sabe o que ele está fazendo bem as coisas quando é com o outro? Quando é comigo, pega leve aí, não é bem assim. Mas Jesus ele continua falando para os 70. Lucas capítulo 10, versículo 2. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ou seja, tem poucos trabalhadores. Ai, pastor, mas ele não é Deus. Pois é, ele é Deus. Ele não pode? Ele pode. Mas, a verdade, se você conhece um pouco mais da palavra, você vai ver que os anjos gostariam de pregar o evangelho aqui. E Deus diz que não, que isso é algo para o ser humano. Ou seja, quando somos individualistas, não temos a visão correta. Você tem sempre que andar de 2 em 2, né? Aí você vai falar assim, isso daí me remete. Não, para. Esquece seitas e heresias, que a gente tem aí um monte, né? Que eles andam de 2 em 2, batendo de porta em porta. Isso eles estão certos, né? Por quê? Porque um treina o outro treina um, né? Mas não que a palavra que eles levem seja uma palavra correta. Para que a gente vai pedir para que Deus mande trabalhadores se nós somos individualistas? O que quer dizer ser individualista? Eu não compartilho das minhas coisas com ninguém. Só eu sei. Eu não ensino a nenhuma pessoa. Então, se eu sou individualista, aquilo que eu sei para mim. E eu não compartilho isso. Eu não ensino ninguém. Eu não faço discípulos. Para que eu vou pedir para o Senhor mandar trabalhadores? Eu não posso pedir nada, porque, na verdade, se eu sou um cara individualista, o que nós estamos fazendo? Então, você que tem acompanhado o nosso canal, você tem visto muitas vezes eu fazer a mesma pergunta, que é a gente voltar ao primeiro amor, que a gente voltar à nossa relação com o Senhor. Temos que avaliar o nosso cristianismo. E sempre nós estamos falando a mesma coisa. Temos que avaliar o nosso cristianismo. De novo você vai falar isso. Pois é, querido, você já reavaliou? Se você já reavaliou e você acha que você está bem com Deus, né, então, beleza. Isso não serve para você. Então, você não põe esse chapéu na tua cabeça. Agora, se você reavaliou e a tua vida continua, né, com um monte de problema, você continua com uma série de dificuldades, você se desespera, você tem medo. Então, querido, desculpa, a tua avaliação está errada. Mas Jesus, ele continua falando lá para os 70, né? E fala lá em Lucas 10, 3. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Pera. Isso aí já não está legal. Isso já não está legal. Como é que eu vou para um chamado de Deus para ele me enviar como cordeiro com pele de lobos? Ou no meio de lobos? Tem alguma coisa errada aí. Ele falou, ide. Ele não falou, olha, analise. Não, ele não falou analise. Ele não falou, pensa aí, vê o que você acha. Não, ele não falou isso. Ele falou, ide. Se nós somos soldados,
nós vamos para uma guerra, nós temos ordens para cumprir. Ou seja, não, mas eu não concordo em matar aquele cara lá, aquele cara é meu amigo. Pois é. Mas ele está do outro lado. Você tem ordens. Temos que nos arriscar para cumprir as ordens. Não é verdade isso? É assim. Colocamos muitas vezes nossa vida em risco. Mas espera aí, pastor, mas o que tem a ver eu ser soldado com eu servir a Jesus? Pois é, querido. Você é soldado de Cristo. Pois é assim que funciona. Servir a Jesus não é fácil. Servir a Jesus não é para medroso, não é para indeciso. Ai, o que eu faço? Expulso esse demônio ou deixo esse demônio? Querido, não é para indeciso. Servir a Jesus, sabe para quem é? Somente para os que se dispõem e têm convicção de que Jesus é Senhor da sua vida. Olha, é só para isso. Não, pastor, mas sabe, eu vou na igreja, não sei quanto... Não quero saber quanto tempo você vai na igreja. Não quero nem saber a igreja que você vai. E você que nos acompanha aqui sabe que a gente não fala de igreja, não fala de denominação. Nós falamos do quê? De um Deus. De servir um Deus. Agora, servir a Jesus não é fácil. Se para você está fácil, tem alguma coisa errada. O inimigo, ele não está vendo resistência sua contra ele. O inimigo continua avançando. Ele está entrando na tua vida, na tua casa, no teu casamento, na tua família. Ele está fazendo o que ele quer. Não, pastor, mas sabe o que é? Não sei o que é. Conta. Somente aqueles que têm a Jesus como Senhor da sua vida. Somente aqueles que entregaram a sua vida nas mãos de Jesus. Somente aqueles que se dispuseram a fazer a vontade do Senhor. Isso é servir a Jesus. Mas Jesus continua falando lá para os 70. No capítulo 10, versículo 4. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Eu acho que eu já ouvi isso em algum lugar, não foi? Foi lá no capítulo 9, quando Jesus mandou os 12. Então, a gente já falou disso. Não leva nada. Por que não leva nada? Porque o Senhor me vai suprir. O Senhor te suprirá. O Senhor cuidará de você. Eu não levo nada. Eu não levo nada. Então, como nós falamos lá de missões, né? Então, o Senhor nos mandou para cá. Então, o que nós fizemos? Arrumamos nossas malas, né? E viemos para cá. Mas eu posso dizer para você que nós trouxemos 2%, 1% daquilo que a gente tinha, ou menos que isso, 0,5% daquilo que a gente tinha. Na verdade, eu vim com 2 malinhas e a Nilza com 2 malinhas. E viemos para cá. O Senhor supre, o Senhor cuida. Não é para levar nada. Não leva nada, pelo amor de Deus. Não fica preocupado. Pastor, onde eu vou dormir? Será que tem colchão? Será que tem comida? Será que tem roupa? Será que tem um lugar que eu... não se preocupa. Se Deus te mandar, vai. Ainda que possa parecer um absurdo para um monte de gente, né? Principalmente aqueles trombeteiros do inferno, né? Vai falar, não vai dar certo, não, porque não sei o quê. E ontem nós tivemos uma notícia muito boa, né? Tem uma pessoa que a gente tem orado, né? Que foi para a UTI, que ficou entubado 2 ou 3 semanas e tinha os trombeteiros do inferno dizendo que ele ia morrer, inclusive a irmã dele disse, não, ele vai morrer, não, deixa, ele vai morrer. Não, e a gente conversando, a Nilza e eu conversando com a esposa e com os filhos, não, o que foi que Deus falou? Nós temos que orar. Vamos orar e vamos interceder. E ontem a esposa nos chamou numa ligação
visual, né? Por vídeo. Então, estava a esposa na casa dela, estava o marido no hospital e nós aqui. A gente não se conhece. O marido a gente não se conhece, a esposa a gente conhece. Então, não importa o quanto o diabo diz que não. Se Deus falou que sim, o mar vai abrir. Né? O leão vai fazer jejum. Eu estou na cova do leão. Calma, ele vai fazer jejum, querido. Fica tranquilo. Né? O fogo vai descer a hora que precisar descer. Ou seja, nós temos que entender que Deus cuida de nós. Mas Jesus ele continuou falando aos 70. Lá em Lucas capítulo 10, versículo 5. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Ou seja, quando você entrar numa casa, saúde? Não. Saúde? Também não. A saudação. Dá a saudação da paz do Senhor. Nós estamos misturando aqui espanhol, já está virando uma bagunça aqui. Mas dá a saudação da paz do Senhor Jesus. Aí alguém vai falar assim, mas sabe o que é? Isso daí é da igreja. Querido, isso não é da igreja, está na Bíblia. Isso não é da igreja. Ninguém pode se apoderar de alguma coisa que está na Bíblia. Eu não posso dizer que é da minha denominação, da toda... Não, está na Bíblia. Assim como para todos os homens e mulheres da igreja, né, eu saúdo com um beijo. Pastor! Mas a Bíblia diz que nós devemos nos saudar com o ósculo santo. Então, se eu beijasse sua mulher, você podia ficar desconfiado. Mas não, eu beijo homem e mulher. E tem uns que ficam meio assim, né? Pastor. Ou seja, saúda com a paz do Senhor. Esse é o envio de Jesus para os dias de hoje? Sim. Deveria ir, ou a gente deve ir para as igrejas? Não. Pastor, está mandando os caras sair da igreja? Não. Eu estou dizendo que este envio é um envio pessoal. É um envio para eu falar pessoalmente para as pessoas. É um envio que eu não vou para a igreja. Na verdade, muitas pessoas acham que servir a Deus é ir na igreja. Eu vou na igreja para eu ter comunhão com os irmãos. Eu vou na igreja para eu louvar ao Senhor junto com os irmãos. Eu não vou na igreja para exercer o meu ministério, exercer o meu envio. Porque o envio do Senhor é claro, ir de pregar o evangelho a toda criatura. Para que eu vou pregar o evangelho dentro da igreja, se todo mundo, teoricamente, dentro da igreja, né, é cristão? Então, eu vou na igreja para eu compartilhar das coisas que o Senhor tem feito na minha vida. Eu vou na igreja para que eu comungue com os meus irmãos a palavra do Senhor. Então, este envio é para os dias de hoje, sim, mas não é para ir para a igreja. É um envio pessoal, para eu pregar para cada um. Quem deveria ir? Somente os apóstolos? Não, todos. Todos aqueles que aceitaram a Jesus como seu Senhor. Mas espera, pastor, o cara acabou de levantar a mão e aceitar Jesus, ele vai também? Vai também. Vai também. Ele está debaixo da ordenança, do envio do Senhor. Ou seja, muitas vezes a gente começa a colocar muitas regras, né? As coisas de Deus, elas devem ser feitas com ordem e decência, né? E muitas vezes existe aí uma questão teológica, né, que muita gente fala, quem é que pode participar da Santa Ceia? Só quem é batizado, quem está na igreja há mais não sei quanto tempo. Ok. E quem é que pode aceitar Jesus? Todos aqueles que abrirem o seu coração. Ok. E como funciona isso?
O ladrão da cruz, ele não precisou fazer primeira comunhão, ele não precisou batizar, ele não precisou tomar Santa Sé, não precisou nada disso. Ele só o quê? Creu. Ou seja, a gente quer colocar muita regra, sabendo que as coisas de Deus são feitas com ordem e decência, né? Mas tudo que é usos e costumes, tudo que é coisa humana, acaba travando a obra do Senhor. Mas Jesus, ele continua falando lá com os 70, né? Então, lá em Lucas, capítulo 10, versículo 9. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Curai os enfermos. Ai, pastor, mas eu fui numa casa lá em que não tinha ninguém doente. Pois é. Então, lembra que a cura é do corpo, da alma e do espírito. Então, se no corpo não tem ninguém doente, alguém pode estar doente na alma, doente na cabeça, doente nos seus sentimentos. E alguém pode estar doente em seu espírito. Se não tem a Jesus, vai para o inferno. Não é doença isso? Está doente. Ou seja, quando Jesus fala aqui, curai os enfermos, ele quer dizer assim, supre as necessidades na casa que você entrar. Supre as necessidades. E muitas vezes, a necessidade não é você orar, não é você pregar, é você só ouvir. Chega, boca fechada. Olá. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a vida de vocês. Ah, então, eu queria falar. Então, fala, deixa falar. Ou seja, curar é suprir as necessidades. Depois que você supriu as necessidades, você vai anunciar o reino de Deus. Para quê? Para que as pessoas sejam curadas no espírito. E o corpo e a alma? Ah, o corpo e a alma vão ficar por aqui, mas e o espírito? Eu convido você, né, a ler os versículos de 10 a 16, onde Jesus vai conversar mais com esses 70 que foram. Mas eu não vou ler esses versículos agora, eu vou já direto para o versículo 17, quando Jesus fala do regresso dos 70. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Aleluia! Como é que eles voltaram? Alegres! Sabe por que eles voltaram alegres? Sabe por quê? Porque eles cumpriram o envio de Jesus. Rapaz, não é que eu fui lá e os demônios se submeteram pelo teu nome. Ou seja, reconhece que o poder e a autoridade são de quem? De Deus. Eu não tenho nada. Deus pode me usar? Pode me usar. Né? Mas o poder e a autoridade é de Deus. Eu não tenho poder nenhum. Não, chama lá o pastor, que ele vai orar e vai ser curado. Não, se você está usando o pastor que nem amuleto, desculpa, querido, não funciona assim. Ah, o santo pastor, não é não. O poder, ele vem de Deus. Nós não temos poder nenhum. Essa autoridade, Jesus quer te dar hoje. Oh, pastor, quer dizer, então, que eu posso orar, expulsar, e as pessoas serem... Pode. Ele quer dar hoje para você. Mas legal. E como eu posso tê-la? Agora é que são... Agora é o X da questão. Como eu posso ter essa autoridade? Primeiro, eu tenho que aceitar Jesus como o Senhor da minha vida. Quando eu aceito Jesus como Senhor da minha vida, eu deixo de ter vontade própria. Não é que eu passo a ser um escravo, não. Eu continuo com a minha vontade, mas eu obedeço à vontade de Deus na minha vida. Eu devo obedecer ao Senhor. Essa é a palavra-chave. Né? Obedecer. Essa é a coisa mais difícil para a gente, é obedecer. Você sabe com quem eu estou falando? Você sabe com quem você está falando?
Não, eu sou o pastor. Querido, obedeça. Obedecer ao Senhor. Deve começar a ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. Então, eu posso pegar essa garrafa de água, eu já usei esse exemplo, e mudo ela para cá, ela continua sendo uma garrafa de água. Eu mudo ela para cá, ela continua sendo uma garrafa de água. Agora, se eu pego essa garrafa de água e derreto e faço dessa garrafa de água uma colher para eu tomar sopa, ela foi transformada. Isso é transformação. Essa é a transformação que o Senhor quer fazer na minha vida e na tua vida. E nós só podemos ser transformados pelo Espírito Santo de Deus. Então, eu tenho que deixar o velho homem, a velha natureza, e eu tenho que começar o meu processo de transformação. E hoje eu tenho que ser melhor do que eu era ontem. E amanhã eu tenho que ser melhor do que eu sou hoje. Se você está na igreja há 5 anos, 10 anos, 20 anos e continua a mesma coisa, eu quero dizer que você tem que começar de novo. Aceita Jesus, recebe o Espírito Santo e começa o teu processo de transformação. Ele deseja a sua disposição de ir, a sua disposição de obedecer. Jesus, ele quer te dar essa autoridade hoje. Então, agora, eu acho que você já tem condições de responder aquelas 2 perguntas que nós fizemos lá no início. Qual é o seu chamado? Qual é o envio de Deus para a sua vida terrena? Você que tem que responder. Ai, pastor, mas me ajuda. Não, querido, tudo que eu tinha que te ajudar, eu já falei para você. Agora depende de você. Se você deseja isso para a tua vida hoje, fecha os teus olhos e vamos orar. Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que cuida de cada um de nós. O Senhor é um Deus que tem um plano para a nossa vida, desde antes da fundação do mundo. Senhor, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem olhado para cada um de nós. E agora, Senhor, em nome de Jesus, cada um que está nos ouvindo, cada um que está nos assistindo, Senhor, visita cada um agora, Senhor, com poder e com autoridade. Ah, Senhor, que cada um deles, Senhor, possa receber a Jesus como Senhor da sua vida. Que cada um de nós, Senhor, possamos ser transformados a cada dia, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Que nós possamos ouvir a Tua voz, Senhor, e aceitar o Teu envio para a nossa vida. Senhor, visita-nos, Senhor, com poder e com autoridade. Esse poder de cura, de restauração, de transformação. Essa autoridade contra demônios, principados e potestades. Senhor, enche-nos desse poder que não é nosso, mas é Teu, Senhor. Ah, Senhor, coloca a Tua palavra nos nossos lábios. Coloca a Tua palavra no nosso coração para que a gente possa vivê-la, Senhor, a cada dia, Pai. Senhor, não permita, Senhor, que nós sejamos enganados, Senhor, por teorias humanas, mas que nós vivamos a Tua palavra. Senhor, dá, Senhor, a cada um uma experiência pessoal contigo. Ah, Senhor, que cada um possa ser batizado pelo fogo do Teu Espírito Santo e possa, Senhor, ter a sua vida transformada. Senhor, faz a Tua vontade nas nossas vidas. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Se você fez essa oração pela primeira vez, então a gente quer te acompanhar. A gente quer te ensinar os caminhos que o Senhor tem para a tua vida. Então você coloca aqui embaixo o teu nome, manda um telefone de contato e nós vamos entrar em contato com você. Ou via WhatsApp, de alguma forma nós vamos entrar em contato com você. E vamos te ajudar a caminhar com Jesus. Eu agradeço você que nos acompanhou até aqui. Né? Se você tem alguma pergunta, se você tem alguma dúvida, alguma questão, pode escrever aqui embaixo e a gente vai responder para vocês. Tá bom? Que Deus abençoe você e a sua família e que você possa ser cheio desse poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.